cansativo no trabalho, todos nós estamos suados, mas é necessário, né, esse momento. Então, com vocês, o professor João Batista. Boa noite. Claro que eu estou perfeitamente consciente de que vocês vêm de uma jornada de trabalho durante o dia, estão todos e todas naturalmente cansados. Nós vamos tentar fazer um encontro o mais agradável possível. Não precisem anotar nada, porque os materiais que eu vou lhes apresentar já ficarão disponibilizados à Secretaria de Educação amanhã cedo. Se não, podem até ficar gravados aqui, se bem que aqui não tem como transferir para a Secretaria, né? Mas está no pendrive. Então vocês vão receber os arquivos que nós vamos trabalhar com eles aqui e já podem começar a fazer uma coleção desses materiais digitais. Aqueles que foram apresentados por mim na abertura do ano letivo e hoje os materiais que eu vou lhes apresentar. Tanto quanto possível, eu vou apresentar materiais que auxiliem vocês em seu trabalho em sala de aula diretamente, ou que pelo menos ajudem a justificar muito bem porque eu coloco certas ênfases didáticas, por exemplo, no para casa passado todo dia e todo dia corrigido. Fica a impressão às vezes que é a minha opinião, mas não é a minha opinião, até seria, pela minha vivência como aluno e também como professor, observando o efeito do para casa, mas agora, felizmente, isso está sacramentado em pesquisa muito séria e eu vou lhes apresentar isso. Eu gosto muito de trabalhar com evidências, aquilo que é falado, apresentado, teorizado, que venha, por assim dizer, fortalecido por comprovações, validadas através de verificação séria na forma de pesquisa. É o primeiro material que eu vou lhes apresentar. Eu chamei de Fundamentos a organização das escolas e da rede de ensino como ambientes de aprendizagem. Aqui eu aproveito para fazer uma brevíssima recapitulação de parte do que lhes apresentei quando daquele encontro na abertura do ano letivo, referente à ideia de organizar a escola como ambiente de aprendizagem. Eu volto no tempo, 1990, a Organização das Nações Unidas convoca 157 nações que comparecem em Jomtien, na Tailândia, lá na Ásia, à primeira Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação de Qualidade. Dessa conferência resulta a Carta Mundial sobre Educação para Todos. E esse documento, que valeria a pena todo mundo ler, eu o releio todo ano. Todo ano. Desde que eu fui secretário de Estado da Educação, 95 a 98, que trabalhei com essa perspectiva, todo ano eu faço a minha releitura da Carta de Jomtien, que para mim continua sendo o mais atual de todos os documentos contemporâneos produzidos na área da educação, e eu diria até que o espírito da BNCC, lá está a Conferência de Jomtien. O que ela nos diz? Ela começa chamando a atenção para foco no aluno e enfoque no aprendizado. Olha como é que isso é importante. Pois muitas vezes nós somos humanos. Nós não somos nem angelicais, nem somos demoníacos. Não somos anjos decaídos. Somos humanos. Então nós temos grandezas, virtudes, mas também, de vez em quando, nós damos uma rasteira em nós mesmos e cometemos alguns equívocos, não é? E vamos nos superando ao longo do tempo. Por exemplo, em qualquer escola, quando, na ausência de uma regulamentação clara, madura, instrutiva, de orientação em todas as dimensões, na pedagógica e também na ética, quando isso falta, a escola julga, com a melhor das intenções e boa-fé, que o melhor modo de tomar decisões sobre quem vai ser professor ou professora de quem é começar com a seguinte regra
errada. Os que têm mais tempo de casa escolhem as turmas nas quais vão trabalhar. E com isso, as melhores alfabetizadoras escolhem o 5º ano e o 4º ano. E os alunos que precisam de ótimas alfabetizadoras ficam sem elas. Então, nós praticamos gentileza com as nossas colegas, praticamos generosidade com os nossos colegas, ficamos todos bem na fita para começar o ano letivo. Não há nenhum mal-estar entre nós, nenhum contraditório entre nós, nós lembramos de nós mesmos o tempo inteiro, mas esquecemos de uma criaturazinha chamada aluno e seus direitos fundamentais e inalienáveis. Começamos daí. Por que essa questão tem uma dimensão também ética? Ethos tem a ver com costumes, hábitos, que tem a ver com condutas humanas. Porque, para entender o que é ética, não precisa ser filósofo moral, não precisa ser um grande intelectual, porque todos nós lidamos com questões éticas o tempo inteiro e frequentemente nos saímos bem, fazemos as escolhas certas. Basta vocês se fazerem a seguinte questão: eu posso, por exemplo, escolher a turma onde eu prefiro trabalhar. Eu, além de poder, eu quero escolher a turma onde eu vou trabalhar. Aí eu escolho qualquer uma segundo o meu interesse próprio, que é legítimo, segundo a minha preferência, sem outras reflexões. Digamos que eu sou um alfabetizador, mas escolhi o 5º ano. E vai entrar no meu lugar, na classe de alfabetização, uma professora bem-vinda, séria, responsável, mas muito inexperiente e que nunca fez alfabetização. Ela vai levar 5 anos para aprender a alfabetizar. A escola não ensinou, ela vai aprender. A faculdade não ensinou, ela vai aprender na escola. E os alunos? Por acaso são um laboratório experimental do aprendizado dela? Então falta uma perguntinha. Eu devo? Eu posso e eu quero, mas eu devo? E o outro? A escolha que eu fizer fará um benefício aos outros ou fará um benefício somente a mim? Essa é uma questão ética. Quando o meu interesse próprio coincide com o interesse coletivo, ainda mais de pessoas mais vulneráveis, eu fiz uma bela de uma escolha ética. Quando o meu interesse próprio fica distante do interesse da coletividade, provavelmente eu estou andando na borda do abismo. Provavelmente eu estou fazendo uma escolha cuja consequência, ou uma delas, pode ser causar dano indireto ao outro. Eu não vou nem perceber, mas o fato de eu escolher o 5º ano ao invés de continuar alfabetizador, eu estou causando um dano aos alunos de alfabetização. Essa é uma questão que sempre se coloca. Outra questão, que tem uma dimensão pedagógica, com implicações didáticas e, portanto, de qualidade do ensino e do aprendizado, mas tem também uma dimensão ética. Recapitulando. Por exemplo, eu sou professor, me julgo, e sou sério nesse juízo que faço de mim mesmo, um bom professor, estudo, planejo, tenho responsabilidade, cumpro as regras de funcionamento e organização da escola e procuro dar as melhores aulas. Só que ocorre um problema. Eu li a BNCC, mas eu não internalizei a BNCC. Eu li a BNCC, mas os planejamentos semanais de aulas que eu faço não seguem rigorosamente a BNCC. Eu continuo mais fazendo do meu jeito anterior à BNCC do que seguindo a BNCC e tentando mudar para melhor o meu jeito de lecionar, que é bom, mas que sempre pode melhorar. O que é que não pode melhorar nessa vida? Tudo pode melhorar, enquanto a alma não é pequena. Então, com isso, eu vou me enclausurar em mim mesmo, vou me fechar em mim mesmo, vou para dentro da minha sala de aula e vou lá executar os meus planejamentos semanais de aula à minha maneira. E vou dizer para a minha consciência que eu estou agindo segundo a autonomia que todo professor deve ter. Só que eu não consegui diferenciar a autonomia
que é a liberdade que o indivíduo tem mais na relação com o outro e em função de regras formais e regras informais, de reciprocidade e sociabilidade, porque ninguém é Robinson Crusoe para viver isolado numa ilha, sem nenhum humano por perto, só cercado de tubarão. Ninguém é assim, a vida humana seria uma miséria se fosse assim. Não haveria nem o homem humano, nem a mulher humana. Nós não saberíamos o que é humanidade, porque não saberíamos o que é linguagem, não saberíamos o que é ética, não saberíamos o que é valor, não saberíamos o que é sociedade, se vivêssemos encapsulados e morreríamos sem deixar sucessores pelo isolamento. Então ninguém é um Robinson Crusoe. Entretanto, às vezes, quando se trata de currículo e planejamento semanal de aula, eu viro um Robinson Crusoe, que eu não aceito a orientação da BNCC, eu não aceito a orientação da secretaria, eu não aceito a orientação da liderança pedagógica da escola e eu persisto em fazer a minha maneira, ensinando o que eu sei. Mas aquilo que eu sei que tem muito valor, e se for muito menos do que aquilo que o aluno precisa aprender, pois a BNCC é mais exigente. Por exemplo, língua portuguesa hoje, nós trabalhamos com 5 eixos. Antes eram 2, nem se falava em eixos, eram 2. Era leitura e escrita, mais leitura e menos escrita. Agora nós temos oralidade. Então eu, professor, tenho que sair do casulo. Eu tenho que aprender como é que eu trabalho oralidade em sala de aula e todo dia. Não tem segunda-feira oralidade, terça-feira escrita, quarta-feira leitura, quinta-feira gramática e sexta-feira educação literária, não. Eu combino as habilidades dos 5 eixos todos os dias em sala de aula e trabalho. Isso não é fácil. Então eu tenho que compartilhar com meus colegas em mútua aprendizagem e trocas culturais e pedagógicas e didáticas para nós fazermos juntos. Quando eu me fecho, eu posso até fazer um trabalho razoável em leitura e razoável em escrita, mas onde é que está a oralidade? Onde é que está a gramática? Onde é que está a educação literária? Eu vou ficar o tempo inteiro trabalhando com gêneros textuais muito simples e não vou crescer, que eu não tenho o hábito de trabalhar com poema, eu não tenho o hábito de trabalhar com fábula, eu não tenho o hábito de trabalhar com notícia jornalística, eu não tenho o hábito de trabalhar, por exemplo, com texto alfanumérico ou com texto alfacartográfico. Eu vou ficar no mais simples, que eu domino, e não vou adiante, porque também não vou estudar isso. O que eu sei eu dou conta e não quero, já estou perto de aposentar com 52 anos, vai viver 90 e bem vividos, perto de aposentar e não quer aprender mais. A vida é um desafio permanente e por isso ela é ótima. A felicidade não está em evitar problemas. Isso não é vida. Evitar problemas não é vida, é uma alienação contra a vida. A felicidade está em aprender e ser capaz de resolver problemas. Aí a vida pulsa em plenitude no ser humano, né? Aí, aprender, enfrentar e resolver problemas. Aí vem a felicidade. E não fugir de problema. Fugir de problema é fuga, né? É ocultar-se de si mesmo, não tem sentido, né? Então, meus colegas, minhas amigas, meus amigos, vão refletir sobre isso. Nós precisamos compartilhar essas coisas. Estamos começando a dar os primeiros bons passos nessa rede. Já há um esforço inicial de compartilhamento de planejamentos semanais de aula. Já há um caminho, mas ainda estamos longe do ponto de chegada, se é que haverá um ponto de chegada. Qual que é o ponto de chegada? Quando nós tivermos nessa rede planejamento semanal de aula para todas as disciplinas e anos da escolaridade, de tal maneira que qualquer aluna de vocês, em qualquer localidade rural, e qualquer aluna de qualquer escola municipal da cidade, como essa aqui, estejam trabalhando, ainda que com ritmos diferentes, os mesmos planejamentos semanais de aulas como resultado de um trabalho coletivo de todos. Porque quem está na cidade tem que aprender com quem está na localidade rural, que vocês muitas vezes, hoje talvez não, já trabalharam no passado com classe multisseriada.
E uma professora que trabalha com classe multisseriada, ela ensina aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, dentro de uma sala de aula, às vezes sem orientação pedagógica, e os meninos aprendem. Então essas pessoas podem não ter grande teoria, pode não ter nenhuma pós-graduação, mas tem uma sabedoria didática invejável que poucas pessoas têm. Então todo mundo tem contribuição a oferecer, todo mundo tem o que aprender com o outro. Todos temos que aprender com o outro, calçar as sandálias de São Francisco e compartilharmos conhecimento. Há pessoas que resistem, ou porque acham que como fazem está sempre certo e não precisa mudar, o que é um autoelogio muito ambicioso, muito ambicioso. A pessoa com isso se fecha a novas aprendizagens, né? E nós precisamos sempre pensar no aluno. Isso é absolutamente fundamental. E lembrar, recapitulando brevemente, planejamento semanal de aula não é pegar o currículo da BNCC, traduzido pelo currículo de Minas Gerais, que outra coisa não é, senão a BNCC um pouco reduzida, é a BNCC. Ali não tem nenhuma inovação. Tem o mérito de quem fez aquela adaptação, mas ali é a BNCC. Só que não trabalha a didatização. E é aí que está a riqueza de um planejamento semanal de aula. É por isso que aquela metodologia que eu lhes apresentei aquele dia, que está gravada, como é que ela trabalha? Vocês elegeram as habilidades, seja em língua portuguesa, seja em matemática, seja em geografia, seja em educação física e assim por diante, com as quais vocês vão trabalhar naquela semana e sequência de semanas no mês e sequência dos meses naquele bimestre. Fizeram isso? Ótimo. Primeiro passo. Novidade? Não. Não. A própria BNCC nos apresenta em língua portuguesa, no primeiro ano, para os 5 eixos da língua portuguesa, algo perto de 40 habilidades. É como se estivesse nos propondo trabalhar, em média, uma habilidade por semana. Não é assim que nós vamos trabalhar habilidades dos vários eixos, né, combinando, e trabalhar conjuntos de habilidades por 2, 3 semanas e passar para outro conjunto, enfim. Mas então, além do enunciado das habilidades, nós temos que pensar juntos como didatizar o ensino respectivo a essas habilidades com as quais vamos trabalhar nessa semana. Como didatizar? Eu começo pelo mais simples. Quais são os recursos didáticos que há na escola? Hoje eu visitei uma escola e na biblioteca tinha um corpo humano, que você tira as peças do corpo humano para entender os órgãos e assim por diante. Um material maravilhoso, riquíssimo. Uma escola que me impactou bem, a infraestrutura muito boa, mas eu aprendi a bater o olho e reparar as coisas. Como eu sou muito alto, eu fiquei acima do nível da última prateleira da estante. E estava lá o corpo humano, cercado de poeira por todos os lados, que é um pouco alto, a moça que faz a limpeza não alcança, a não ser que suba numa escada, e poeira no próprio corpo humano, o que significa que há algum tempo ele não é desempoeirado, ou seja, ele não conhece o caminho da sala de aula. Não conhece o caminho da sala de aula, ele está doido para ir para a sala de aula. Daqui a pouco ele vai andar sozinho. Vai andar sozinho. Está faltando professor e professor para pegar e levar. O material está lá. A escola tem uma riqueza de literatura infantil, uma quantidade bastante expressiva e livros muito bons. Os livros são mais usados, porém muito menos do que deveriam ser. Por quê? Porque a escola não tem meta de leitura. Se a escola não tem meta de leitura, significa que cada professora tem a sua própria meta. Tem uma que vai trabalhar um livro de 15 em 15 dias. Tem outra que vai trabalhar um livro por semana. Tem outra que vai trabalhar um livro por dia, que é o certo. A meninada adora ler. A meninada adora ler. Simplesmente isso. Quando descobre um mundo chamado livro, a imaginação, a curiosidade, a criatividade e assim vai, o céu é o limite. O céu é o limite. E é pela leitura que sai do hábito e adquire o gosto pelo estudo.
Quando o aluno adquiriu o gosto pelo estudo, ele já bateu asas, ele se emancipa um pouco até do próprio professor, porque ele já sabe o que ele quer, né? E assim vai. Isso leva tempo. Então, estou chamando a atenção para a importância da cooperação, da transitividade, da reciprocidade, do trabalho em conjunto. Mas isso não vai acontecer por aclamação. Isso não vai acontecer por convocação. Isso não vai acontecer por livre, espontânea ou voluntária adesão. Da parte de alguns, sim, mas da parte de outros, não. Então a secretaria tem que estabelecer normatização para isso. Democracia é a coisa melhor que o ser humano inventou, depois do amor. É a melhor coisa que o ser humano inventou. Mas democracia, por mais democrática que seja, não dispensa autoridade. Uma coisa é o autoritarismo, desrespeitar a pessoa pela imposição. O exercício da autoridade democrática ouve, pondera, forma consensos verdadeiros, dá tempo para o processo enriquecer a cada um de nós e gerar boas ideias e boas conclusões. Uma vez tomada a decisão, é isso que vamos fazer, já não tem mais negociação, agora é o cumpra-se. É o cumpra-se, e ninguém tem o direito de não fazê-lo, porque todos participamos do processo decisório de alguma forma. O que eu observo que as coisas nesta rede estão começando a melhorar, mas ainda estão soltas, está cheio de ponta de fio solto, ponta de fio. Isso não é liberdade, não, isso é licenciosidade, é permissividade. Liberdade é quando eu penso também no outro, no aluno, e vamos procurar fazer o melhor. Quando as pontas estão soltas, significa que ainda que melhoremos, não estamos conseguindo fazer o melhor. Não se trata de responsabilidade individual de quem quer que seja. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Nós temos que presumir que todo mundo agiu com ética, agiu com responsabilidade, procurou fazer o melhor e achou convictamente que fazia o melhor, mas é hora de colocar análise nisso, sol em cima da sombra, e mostrar que em meio a tantas coisas boas, nós temos também problemas. A escola que eu visitei é uma escola que convida a gente para entrar, ela é muito boa, infraestrutura fantástica, um negócio muito simples, acolhedor. Eu só não gostei porque eu observo muito padrão estético, especialmente padrão arquitetônico. A minha briga com alguns padres em Belo Horizonte é por causa disso. Nós temos umas igrejas lindas em Belo Horizonte. No bairro da minha infância, o bairro da Floresta, a igreja da Floresta, que é magnífica por dentro, bonita por fora, de uma torre só, tinha uma escadaria monumental centrada na porta de entrada, lá no alto, num platô. Acabaram com a escadaria, cortaram o barranco lateral, que era um jardim, e fizeram um pombal para alugar loja de ponta a ponta. Eu sei, a igreja não estava conseguindo se manter, eu entendo, mas pelo amor de Deus, precisava tirar a escadaria. Aquela escadaria do meu tempo da infância, que a gente brincava lá de cima, cá embaixo, aquela beleza que todo mundo ia fotografar. Enfim, estou dando esse exemplo. Volta à escola. Aquele padrão de escola interessante, parecendo os pavilhões, modelo mais antigo, mais agradável arquitetonicamente. Lá no segundo pavilhão, na extremidade esquerda, antes de chegar na quadra, que é uma das melhores quadras que eu já vi até hoje, inclusive em acústica, uma das melhores quadras que eu já vi. Entretanto, fizeram lá uma espécie de uma caixa d'água gigantesca, retangular, em cima do andar, tiraram o telhado e quebraram o padrão estético da escola. Eu fico torcendo para aquela caixa d'água ser demolida e voltar como era antes. Fazia aquilo enterrado com bomba. Quebrou o padrão estético da escola. Ela continua bonita, mas podia ficar mais bonita ainda, né? É por isso que a educação integral valoriza tanto a educação estética, para os meninos e as meninas aprenderem, olharem para a sua cidade, preservar o patrimônio histórico, preservar os casarões, preservar as ruas com o lajeado e cobrarem mais coisas, com o tempo enterrar a fiação,
para que toda a iluminação seja com fiação enterrada e aparece só a luz lá em cima para valorizar mais o entorno. Onde é que vamos aprender isso? Vamos aprender isso na escola, mas não com aquela caixa d'água lá. Um dia a gente faz uma mágica e tira aquela caixa d'água lá, mas a escola é muito legal, muito legal. Gostei muito, fui muito bem recebido. A diretora Raquel, a equipe dela foram muito gentis, junto com a equipe da secretaria. A prosa rolou de 8h30 até 20 para meio-dia. Foi muito bom, muito agradável, muito produtivo. Bom, gente, então vamos ver aqui. A nossa conferência de Jontienne dizia que escolas organizadas como ambientes de aprendizagem começam quando a escola, não apenas o diretor, tem foco no aluno e enfoque no aprendizado. Enfoque no aprendizado tem vários requisitos. Tem meta de leitura, porque é uma escola de leitores, fluência de leitura, desde o primeiro ano. Tem meta de escrita, que é uma escola de escritores. Tem meta de cálculo, que é uma escola que os alunos aprendem matemática. Tem meta de produção cartográfica, porque os alunos sabem fazer mapas e representação gráfica abstrata e trabalhar com coordenadas. Tem meta bimestral por turma. A turma trabalha, aprende, chega no final do bimestre, soma os pontos do para casa, do conto e do reconto, das redações, do cálculo, de tudo que foi feito, da prova 1, da prova 2, até 25 pontos. Calcula a média da turma. Digamos que em matemática a média no primeiro bimestre seja 6. Soma as notas dos 20 alunos. Eu estou falando 20 alunos porque o padrão dessa rede é a Suíça. O padrão da Suíça está aqui. Tem primeiro ano nessa escola onde eu estava de manhã, o padrão de enturmação médio é de 17 alunos por turma, ou 16. Só tem isso na Suíça. Só na Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo. Então, o padrão de enturmação que temos aqui em Conceição do Mato Dentro é um padrão ótimo para se fazer um excepcional trabalho. Excepcional trabalho. Então, não é que não tenhamos problemas. Temos problemas. O IDEB não está bom. O IDEB não está bom. O IDEB de Conceição do Mato Dentro vai começar a ficar bom quando chegar em 7. A média hoje é 5,7. Nós temos que chegar a 6,7. Crescer um ponto nesse ano. Para crescer um ponto, cada escola vai contribuir crescendo um ponto. Se todo mundo crescer um ponto, logo o IDEB médio vai subir um ponto. Nós iríamos para 6,7. 2025. 2027, quem cresceu um ponto de 5,7 para 6,7, pode crescer mais um ponto, de 6,7 para 7,7. Aí nós vamos ficar bons. Vamos melhorando, mas dá para começar a dizer, opa, estamos subindo a montanha ensolarada. Depois que a gente atravessa o Rubicão dos 7 pontos, IDEB. 7. Antes do 7, ainda temos que melhorar muito. Pois não. Eu até concordo, mas se a gente continuar aprendendo esse planejamento da forma que a gente está fazendo, a gente vai derrotar. Esse ano a gente vai fazer. Esse ano nós temos que tomá-lo como uma oportunidade de ir fazendo com o carro andando, né? Ir fazendo da melhor maneira possível. Inclusive, a própria secretaria já está estimulando que aqueles alunos que estão com déficit de aprendizagem, que ainda são, em certa medida, analfabetos funcionais, já possam ser reenturmados em turno reverso, para 2 vezes por semana, onde a escola tiver condições de fazer isso, eles terem um reforço de recuperação, né? Então, eu estou notando que a secretaria está se movendo, a montanha está se movendo. Até a gente aprender esse planejamento que a gente está fazendo coletivo, os alunos. Eu só te garanto que não demoraremos 40 anos como a travessia dos hebreus do Egito até o Sinai. Te garanto que, ao invés de 40 anos, nós faremos em 4 meses. Nós faremos em 4 meses, até o final desse primeiro semestre. Conselho para os amigos, não coloquem dificuldade antes da experiência começar a acontecer. Coloquem hipóteses. Coloquem hipóteses na forma de bons problemas, mas não ofereçam respostas certeiras, com certeza,
para as perguntas iniciais. Pergunta tem que ser pergunta em busca de resposta. E a resposta é uma construção. E a construção tem que se abrir para o novo. Né? Tem problema? Tem. Mas problema é feito porque nós os criamos. E se nós os criamos, ninguém melhor do que nós para resolvê-los. Né? Reflita sobre como os alunos ficam, que eu acho que eu já falei o suficiente para você depois parar para pensar. É uma boa pergunta para você fazer na sua escola e vocês conversarem entre si. Os alunos estão lá na melhor expectativa de que essas coisas novas aconteçam. Né? Bom, eu vou lhes mostrar aqui o que pesquisas sérias, feitas no mundo inteiro, concluíram sobre escola organizada como ambiente de aprendizagem. Primeiro, uma escola... Gente, por favor, eu estou tendo que falar mais alto, eu estou sem microfone. Depois vocês comentem isso lá na escola. Ou então, depois da exposição, a gente troca ideias aqui. Foco no aluno, enfoque no aprendizado. Foco no aluno é foco em todos os alunos. Não é em metade da turma, não. É foco no aluno avançado, é foco no aluno com maior dificuldade de aprendizado. O professor não é professor de meio copo cheio, meio copo vazio. Meio copo cheio, aluno avançado, aluno proficiente. Meio copo vazio, aluno básico, aluno crítico. Não, ele é professor do aluno crítico, básico, proficiente e avançado. Ele vai fazer com que o crítico passe a básico, o básico a proficiente, o proficiente a avançado. Em seguida, aquele que alcançou o básico vá a proficiente, para ele ter uma turma de proficientes e avançados. Aí nós vamos chegar no 7, 8, de Prova Brasil, de DEB e etc. E toda criança é capaz. Toda criança é capaz. São brilhantes, são inteligentíssimas, independentemente de classe social. Tanto é que o mundo inteiro estabeleceu um consenso. A idade certa para alfabetizar é aos 6 anos de idade e aos 7 anos de idade. Não é até os 7, não. A alfabetização vai se dando e se consolidando. Como é que uma criança sai do mundo da oralidade, do mundo visual, do mundo simbólico, do mundo das percepções e das sensações, das redes sociais, decodifica o mundo inteiro na forma de código alfabético e traduz tudo em símbolos abstratos e culturais, que é o alfabeto. E isso aos 6 anos de idade. É a operação intelectual mais nobre, mais sofisticada que o cérebro humano desenvolve. Alfabetizar-se. Alfabetizar-se. Vamos fazer um acordo para concentrar na aula aqui, ó, tá? Ensino a serviço da aprendizagem. O PPPE da escola precisa conter as metas de que nós falávamos aqui. Um PPPE que não tem meta de leitura não é PPPE. Um PPPE que não tem meta de escrita não é PPPE. Um PPPE que não orienta para que cada turma tenha meta bimestral. A minha média na nossa turma foi 6 em matemática. Final do primeiro bimestre, fevereiro, março, um pedaço de abril. Tem lá a média 6, tem 20 alunos, soma as notas deles, divide por 20, dá a média aritmética. Média 6. Queremos avançar? Queremos. Para quanto? Para a média 7. No segundo bimestre, média 7. Como vamos trabalhar para que a turma passe de 6 para 7? De cara eu começo com 2 comentários. Busca ativa para que o aluno que falta muito comece a faltar menos e tornar-se frequente. Segundo, acabar com essa história que tem no Brasil, da indústria do atestado médico, que virou uma indústria de falta ao trabalho na escola. Eu não sei como é em Conceição do Mato Dentro, mas em pouco tempo eu vou começar a saber. Hoje eu já ouvi um pouco que tem falta demais. Isso tem uma interferência negativa demais no aprendizado do aluno. O aluno que falta prejudica-se a turma e o professor que falta, não estou dizendo os casos justificáveis, mas nós sabemos que há muitos casos sem nenhuma justificativa.
Eu falto na rede municipal, mas estou ali dando aula no turno contrário na rede estadual. Não dá para entender. Isso eu vejo acontecer no Brasil inteiro. Inteiro. Isso tem que acabar. Só na escola pública. Porque na escola particular não acontece não. Porque a família está pagando, vai cobrar e não aceita que uma coisa como essa ocorra, né? Diagnóstico de entrada e enturmações heterogêneas. Diagnóstico de entrada tem algo a ver com as transições. Por exemplo, digamos que uma escola, dentre as escolas de vocês, tenha educação infantil pré-escolar e os anos iniciais. A mesma escola. Será que quando as crianças concluem o segundo período e já tem um parecer conclusivo sobre as aprendizagens que essa criança alcançou até a conclusão do segundo período, isso documentado, descritivo, analisado, isso é lido pela diretora? Isso é lido pela pedagoga que vai trabalhar com os alunos dos anos iniciais? Porque o diagnóstico de saída da criança do segundo período é o melhor diagnóstico de entrada dessa criança no primeiro ano dos anos iniciais, desde que, se e somente se, a professora do segundo período e a professora do primeiro ano conversam entre si pelo menos 2 vezes por ano. Se a pedagoga da pré-escola conversa com a pedagoga dos anos iniciais, pelo menos com frequência mensal. Se a diretora da mesma escola, mais uma razão para esses intercâmbios acontecerem. Quando esses intercâmbios não acontecem, nós temos um curto-circuito na entrada. Aí nós passamos o mês de fevereiro fazendo diagnóstico de entrada dos alunos, quando isso já deveria estar consagrado. É por isso que eu vou pedir às pedagogas amanhã para prepararem um seminário para a rede inteira chamado Transições. Elas vão explicar a transição do segundo período para o primeiro ano, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto e do quinto para o sexto, mas eu quero com documentação na mão. Eu quero ver como é que vem acontecendo e como é que precisaríamos fazer daqui para frente. E isso tem que virar norma, porque senão volta a inércia, fica um seminário bonito, ótimo, aprendemos, mas não vamos praticar. Se não praticar, não adianta. Equidade, atenção diferenciada aos alunos vulneráveis e aos avançados. Vejam bem, todos nós sabemos, e vocês sabem isso muito bem, o quanto a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a desestruturação familiar impactam psiquicamente numa criança e, portanto, impactam dentro da sala de aula e na escola como um todo. Eu tenho perfeita consciência do que você, professora, professor, você, pedagoga, você, diretor, enfrentam no dia a dia quando convivem com crianças que veem, às vezes, barbaridades no seu local de moradia ou na sua própria residência, ou têm a sua afetividade dilacerada, que não sabem quem é o pai biológico, a mãe às vezes tem uma conduta que nada tem a ver com a afetividade que deveria se esperar de uma mãe em relação ao filho, enfim. E tudo isso vem cá impactar dentro da sala de aula e dentro da nossa escola. Sabemos disso. Mas é a escolha que nós fizemos e é o mundo que temos. E ainda bem que temos esse mundo, e são as nossas crianças. O que nós não podemos aceitar é desigualdade educacional. Nós não vamos mudar o mundo a partir da escola. Nós não somos revolucionários, não somos partido político, não somos cultores de uma ideologia unificada. Nós vamos ajudar a mudar pessoas que aprendem a se mudar com a nossa ajuda, para que elas então decidam mudar o mundo. Nós mudamos o mundo através das pessoas que nós educamos. E elas vão escolher o que fazer conforme a sua liberdade individual, a sua liberdade de escolha. Mas nós não podemos aceitar na nossa sala de aula e na nossa escola desigualdade educacional. Diferença sempre haverá. Nós teremos aluno avançado, aquele que está ali no 10, no 9, no 10, no 9,
aluno proficiente, que está ali entre o 7 e o 8, aluno intermediário, que está ali rondando o 6, e teremos alunos críticos, abaixo de 6, até abaixo de 5. Até 5, eu diria que nós estamos em trânsito para uma situação crescentemente satisfatória. Temos alunos diferentes entre si. Abaixo de 5, essa música é aqui dentro da escola? Não, né? Não, tudo bem. Tem uma professora que quer falar. Hein? Tem uma professora querendo manifestar. Ah, tá. Pois é. Os alunos que necessitam de intervenção, o plano de deles é diferenciado e o que vai é geral, entendeu? O plano para os alunos que necessitam de um reforço, necessitam do atendimento, é feito individualmente do professor da turma. Essa sempre foi separado. Mas geralmente, não. Foi passado para mim, mas geralmente, assim, mudou, né? Os professores eles têm autonomia para fazer as devidas adaptações nas atividades. O planejamento para geral, inclusive, nesse primeiro planejamento, foi uma mudança. Aí o primeiro tem muitas falhas, sim. Só que quem fez o planejamento e quem montou as atividades foram vocês, os professores da rede, da sede. Fizeram o planejamento da sede e os professores da zona rural, a gente até fez essa separação por causa do conhecimento que vocês têm, né, dos alunos de zona rural, às vezes turmas muito seriadas. Então, quem fez o planejamento e quem fez a seleção das atividades foram vocês. E tudo bem, se não está de acordo, a orientação que foi passada para os supervisores é que o professor, e cadê a autonomia do professor na sala de aula? O professor tem autonomia para poder, né, adaptar a atividade de acordo com seus alunos. Me permita nesse ponto. Não, espera aí, só um minutinho. Me permita nesse ponto fazer um esclarecimento. Só um minutinho. Professora, só um minutinho. Só um minutinho. A Prova Brasil é feita uma para cada turma, uma para cada escola, uma para cada rede dos 5.500 municípios do Brasil? Não. A Prova Brasil é uma só para o Brasil inteiro. Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, localidades rurais, cidades, cidade grande, cidade pequena, capital, pequeno município, periferias urbanas, ricos, classes médias e pobres, é a mesma Prova Brasil. Porque o currículo chamado BNCC, que foi elaborado democraticamente ao longo de 6 anos, envolvendo milhares e milhares e milhares de educadores, e também se baseando na melhor experiência mundial educativa e em outros referenciais curriculares, especialmente em geografia, matemática, ciências. Então, o modo como vocês vão trabalhar o planejamento de aulas, semana a semana em sala de aula, tem que combinar duas coisas. O padrão universal, chamado BNCC, que se a professora não observar a BNCC, ela vai inventar o currículo dela. Pode ser até melhor que a BNCC, mas pode ser muito pior. Então você tem que ter um padrão. Se não houver padrão, uma linguagem comum, significa que nós não temos rede. Cada escola faz como quer e dentro da escola, cada sala de aula faz como quer. Então não temos nem escola e nem rede, porque não tem padrão, não tem linguagem curricular comunicável, intercambiável entre nós.
A Prova Brasil não leva em conta o estado de aprendizagem dos alunos em cada turma. A Prova Brasil somente leva em conta o currículo da BNCC. Aí vem o segundo momento. A professora em sala de aula, com a sensibilidade que tem, o conhecimento contextualizado que tem, sabe os perfis de aprendizagem de cada um dos seus alunos e sabe fazer uma dosimetria para trabalhar com os mais avançados, os intermediários, os que estão em pior situação. Ninguém melhor do que a professora. Se ela fizer a dosimetria ignorando a BNCC, ela não vai a lugar nenhum. Ela vai ficar se repetindo e vai terminar o ano do jeito que começou. É por isso que alunos estão chegando no 5º ano analfabetos funcionais, porque não há uma linguagem curricular. Não há formação continuada com base na linguagem curricular, nem de diretor, nem de pedagogo, nem de professor. Não há orientação metodológica e a linguagem dos próprios coordenadores pedagógicos não segue um padrão dessa ordem. Agora nós temos que mudar isso. Ninguém fez isso porque quis fazer. Fez achando que era o melhor, mas só que o melhor não gerou os melhores resultados. Não é nenhuma tragédia, mas não gerou os melhores resultados. O nosso IDEB, repito, não é bom. Os resultados da nossa Prova Brasil não são bons. Os alunos estão num patamar muito abaixo do que deveriam estar. Os nossos alunos concluintes do 5º ano, até o ano de 2023, com base nos resultados da Prova Brasil IDEB 2023, em média, há alunos acima, há alunos intermediários e há alunos abaixo. Em média, os nossos alunos concluintes do 5º ano em 2023 exibiram um domínio de habilidades em língua portuguesa e em matemática esperado de alunos que estivessem cursando o 3º ano da escolaridade. Portanto, uma defasagem de 2 anos e meio na escolaridade. Se formos mais rigorosos, pegando matemática, por exemplo, essa defasagem aumenta mais ainda, chega a 3 anos. Isso não pode continuar a acontecer. Agora, não tem mágica, como a professora falou. Tem que ter um processo que não pode ser muito demorado. E eu estou falando isso não é em teoria, não. Que eu estou vindo de onde? De uma consultoria lá em 2 anos em Itacarambi. Metade da população é indígena, 70% das famílias dependem de Bolsa Família, e os meninos ficavam até 11 horas da noite na beira do Rio São Francisco, lá, que as famílias ficavam tomando cerveja e tal, era uma loucura. O IDEB era 5,2, por que foi para 6,5? Começamos a trabalhar em agosto de 2022. Quando foi dezembro de 2022, a rede já tinha um currículo unificado, que não fui eu que elaborei, não. Eu orientei. Eu não elaborei, não. Quem elaborou foram os professores. Fizemos uma jornada em dezembro de 4 dias escolares. Professoras da educação infantil, maternalzinho 1 numa sala, maternalzinho 2 numa, pré-escolar 1 numa sala, pré-escolar 2 numa sala, professoras do 1º ano numa sala, do 2º no outro, até o 5º ano, e professores de 6º ao 9º, juntos por disciplina, os de matemática e tal. Cada uma com um coordenador, só que todo mundo já tinha estudado a BNCC, o currículo de Minas Gerais, e já tínhamos valorizado os planejamentos então existentes e começando a introduzir mudança. Quando terminamos o 3º dia de trabalho, os planejamentos semanais de aulas para 2024 estavam unificados na rede inteira e o 4º dia foi o dia das apresentações. O IDEB fez isso, ó. O IDEB cresceu 1,3. 1,3 em um ano. 1,3. Então, não é teoria, é como fazemos. Pois não. Eu acho interessante mas eu penso assim, igual que a gente tem que fazer um planejamento de um mês. 4 horas para fazer um planejamento de português, igual eu vi muita gente reclamando. Ficou ruim, eu também achei que ficou de português e matemática, mas eu não fui e fez 4 horas para fazer um planejamento de um mês. Eu entendo. Porém, professora, só um minutinho, só um minutinho que não dá para ter discussão paralela, senão nós não avançamos. Só que tem uma coisa, agora vocês vão me permitir. Ninguém aqui
é adolescente. E eu não vou desrespeitar vocês tratando como se fossem adolescentes. Todo mundo aqui é ser humano adulto. E como tal tem consciência de si. Vocês formaram em faculdade, são professores há anos, têm por dever contratual de ofício conhecer o currículo e saber decodificar, traduzir didaticamente o currículo em planejamento. Mas não estou culpando quem quer que seja, porque todos somos, de alguma forma, igualmente responsáveis, inclusive eu próprio. O fato que fica, se ainda não temos o que gostaríamos de ter, não adianta olhar para a secretaria, nem adianta olhar para o prefeito, não adianta olhar para Deus, sem antes a gente olhar no espelho aqui, igual eu estou fazendo, e nos vermos. E nos vermos. Eu também estou dentro desse barco. Eu também ajudei a gerar o problema. Eu também tenho que participar da geração da solução. Então estamos todos no mesmo barco e não temos que apontar responsabilidade cruzada para quem quer que seja. E o aluno não pode ficar esperando o nosso tempo ideal, porque o aluno não tem tempo ideal. E nós não podemos ter o direito a um tempo ideal. Nós temos que dar conta com o tempo que temos da melhor maneira possível. Vamos fazer o ideal no primeiro ano? Não, mas vamos fazer algo muito bom. Vamos modificar com o passar do tempo? Vamos. Em 2 anos teremos chegado à maturidade e aí, enquanto isso, nós vamos crescendo e vamos melhorando, crescendo e vamos melhorando. A questão que foi levantada, que sempre eu ouço isso, reflitam, mesmo que não concordem com o que eu vou falar. Porque ninguém tem que concordar com o que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém. Mas reflitam, se deem o direito de parar para pensar. Espera aí, deixa eu pensar, eu não tinha pensado isso. Quando eu comecei a dar aula, e eu nunca dei menos de 40 aulas por semana no período que eu casei, comecei a ter filho e tal. Era barra pesada, fora as outras coisas que eu fazia. Não tinha computador, não tinha biblioteca em escola, salário não dava para comprar livro e ter biblioteca em casa. Hoje eu tenho 8.000 livros na minha casa. Ninguém tinha biblioteca em casa, a não ser que fosse rico. Você não tinha tempo, a não ser no sábado, não remunerado, para estudar e fazer planejamento de aulas. E a biblioteca pública estadual na Praça da Liberdade ficava aberta só até o meio-dia. Só até o meio-dia. Para você fazer xerox mal feito, nem era xerox, era um outro tipo de cópia. Era impressionante, mimeógrafo e tal, e tal, e tal. Tinha nada, não tinha internet, você não tinha acesso a sites, você não tinha acesso a bancos de questões, a bancos de planejamentos por disciplina, nada, absolutamente nada. É verdade que eram muito poucos alunos, é verdade que a educação era oferecida somente a uma elite, depois ela universalizou. Após a Constituição de 88, rapidamente universalizou e assim por diante. Então, dificuldades, sempre nós as teremos. E na época não tinha currículo nacional. Cada um tinha o seu currículo. Hoje nós temos currículo nacional. Hoje nós temos parte da jornada dedicada a estudo, pesquisa, planejamento. Eu, às vezes, não tenho tempo para fazer um bom planejamento. Mas eu tenho tempo, eu adoro, mas eu só vejo depois das 10 horas da noite. Mas eu vejo uma série inteira. Eu tenho tempo para ver a série. Ninguém é de ferro, sábado e domingo, maravilha. Agora eu vou ver série segunda-feira, eu vou ver série terça-feira, eu vou ver série quarta-feira. Posso até ver, mas pelo menos dê 45 minutos para entrar na internet, pesquisar e melhorar um pouco a qualidade da aula que eu vou dar amanhã. Conhecer outras alternativas, outras possibilidades. Cada um jogue a pedra que quiser e pense se a pedra não vai cair na própria cabeça. Quanto tempo eu dedico a isso? Para melhorar a qualidade do meu trabalho dentro da jornada, sem extrapolar nem um minuto a mais. Com isso eu quero dizer o seguinte: eu sou professor de 10, ou de 15, ou de 20, ou de 25 alunos. Eu tenho também os alunos com forte déficit de aprendizagem. Mas o forte déficit de aprendizagem, afora as questões socioeconômicas e da desigualdade,
também é produzido dentro da própria escola, ano a ano. Então, além de alunos diferentes, eu tenho alunos desiguais. Quando eu tenho aluno desigual, o que eu quero? Eu quero que outro professor resolva o problema que está dentro da minha sala. Não estou falando que você gerou o problema, mas você também é parte dele. Aí começa a ficar confortável demais. Você tem pouco aluno, aí você vai pegar os alunos mais desiguais, com maior dificuldade de aprendizagem, e entregar para um professor recuperador. Eu acho que na situação atual, nós temos que zerar a existência do analfabeto funcional nessa rede. Nesse ano, então vale a estratégia de 2 vezes por semana, onde a escola puder, o aluno permanecer, almoçar e ter uma dobra de turno lá em língua portuguesa e matemática, mas isso tem que ser uma exceção até que venha a escola em tempo integral. Não pode ser o padrão, porque se for o padrão, eu vou começar o ano dividindo a minha turma. Os alunos melhores, esses aqui são os meus. E os alunos com maior dificuldade, alunos do professor recuperador, alunos do professor eventual, alunos de outro professor. Não dá, não dá. Se a cabeça do professor funcionar assim, ele já começa fracassando, ele já começa desacreditando a si próprio. Eu não dou conta de trabalhar com esses alunos. É uma escolha que nós temos que fazer. Está muito fácil, professora, transferir o problema para terceiro. Não se transfere problema que é nosso para terceiro. Nós vamos juntos resolver, mas eu sou parte do problema. Voltando ao ponto, é inegociável o currículo da BNCC. As habilidades que estão programadas, nós temos que trabalhar. Elas vai ter uma defasagem? Vai. Tem aluno que vai dar conta, tem aluno que não vai dar conta. Como é que nós vamos fazer? Vamos encontrar o caminho, mas não abandonar a BNCC, senão nós vamos jogar o currículo fora. E aí vamos voltar ao ponto de partida que não deu certo. Cada um inventa o seu currículo e ensina com base na sua experiência. Por mais valiosa que seja, nós temos que nos superar. Nós temos que aprender mais. Como o Brasil está aprendendo com o currículo da BNCC. Lembrando, o currículo da BNCC é o padrão nacional em lei federal obrigatória vinculatória. Não pergunta mais se você quer ou não. Essa fase passou, depois que foi votado, virou lei, é impositivo, é obrigatório democraticamente. Isso nós temos que cumprir, tá? O que eu faço aqui para voltar ao normal? Então, equidade é isso. É trabalhar com os alunos mais vulneráveis, com apoios. Diretor em formação, escolas organizadas como ambiente de aprendizagem, diretor de escola, pedagogo de escola, professor de escola, formação continuada. Formação continuada. Amanhã eu tenho formação com os pedagogos. Amanhã eu vou acelerar, amanhã eu vou puxar. Amanhã eu vou puxar. Amanhã meus coleguinhas pedagogos, como todos fazem yoga, fazem pilates, vão conseguir saltar mais ou menos dessa altura aqui. As tarefas que vão ser colocadas. Formação continuada em serviço do professor e do pedagogo. Tem que fechar mais um pouquinho. Não, fechar primeiro. E agora? Com o tempo eu aprendo. Pode passar para mim. Pode passar, essa aí não importa. Pode passar. Pode passar. Mais um pouco. Mais um pouco. Eu quero mostrar para vocês essa pesquisa aqui. Essa pesquisa foi feita pelo Ministério da Educação no ano de 2001 e foi repetida várias vezes. Ela chama-se o efeito escola. É uma investigação do efeito de variáveis ou fatores internos e externos à escola sobre o aprendizado dos alunos, intra e extraescolares. Como é que os pesquisadores chegaram a esses fatores? Quantidade de livros em casa, hábito de leitura,
fazer lição de casa, gostar de estudar e outros que eu vou mostrar. Eles pegaram os resultados da Prova Brasil, do Brasil inteiro, e observaram que 30% a 35% dos alunos brasileiros, no 5º ano e no 9º ano, são muito bem-sucedidos. Outros 30% a 35% ficam numa zona intermediária e outros 30% a 35% ou 40% têm resultados muito baixos. Importa aqui os 30% com os melhores resultados. Ora, eles são pardos, pretos, brancos, indígenas, como todos os demais em todas as escolas públicas brasileiras. As condições socioeconômicas são muito semelhantes. Varia o território, varia a região, varia o estado, mas as condições socioeconômicas, os perfis socioeconômicos e culturais são muito semelhantes. Por que nós temos 30%, 35% de alunos brilhando, tendo bons resultados nas avaliações da Prova Brasil? Vocês se lembram que quando a Prova Brasil é aplicada nas escolas, também são aplicados 3 questionários. O questionário do professor, o questionário do diretor e o questionário do aluno. Essas respostas são chamadas qualitativas. O que é que os pesquisadores fizeram? O computador bolou um programa e fez uma amostra dessas escolas que concentravam o maior número desses alunos bem-sucedidos do Brasil, diferentes regiões, capital, interior, cidade rica, cidade pobre, centro, periferia, combinou tudo. Combinou tudo. Situação socioeconômica, cor da pele, tudo. E foram estudar essa amostra. O que eles identificaram nas respostas de alunos, professores e diretores? Identificaram o que a gente chama em pesquisa de correlação. Correlação, uma sozinha, não é causa. 2 correlações combinadas já podem formar uma causa. A causa é uma coisa muito difícil, muito complexa. Envolve vários fatores, várias correlações. Primeira coisa que eles observaram, que no questionário o aluno responde, quantidade de livros em casa. Ainda que a criança tivesse na casa dela uma pequena quantidade de livros, mas o fato da família possuir uma pequena quantidade de livros é um sinal provável de que seja uma família de leitores ou que encoraje a criança à leitura no ambiente familiar. Olhem o impacto de 0 a 25 pontos de quantidade de livros em casa na melhoria do aprendizado da criança. Até a 4ª série, que não havia anos iniciais em 2001, é de 2007 para cá, apenas 2,6 pontos. Por quê? Porque a criança está sendo iniciada à leitura. Entretanto, na 8ª série, já sobe livros em casa, formando o hábito de leitura, ou o hábito formado, cresce 9,3 pontos em 25. No ensino médio, 10,3 pontos. E em matemática, ter livro em casa, supostamente a família lê e a criança é encorajada a ler, 2,5, 9,2, 8,8. Impacta em língua portuguesa e impacta em matemática. Essa é uma grande descoberta. Leitura fluente e hábito de leitura impacta, aumentando o aprendizado em matemática por causa da logicidade, raciocínio lógico e repertório, né? Hábito de leitura. A criança está formando o hábito de leitura. Impactou pouco, 2,9. Mas o adolescente na 8ª série, hoje 9º ano, com o hábito de leitura formado, ele aumenta 10,6 pontos em 25 a qualidade do seu aprendizado. E olha no ensino médio, 19,9. 19,9. Olha a força da leitura. E até em matemática, 13,1 e 9,6. Agora prestem atenção, fazer lição de casa todo dia. E todo dia corrigir a lição de casa passada no dia anterior. A criança, até a 4ª série, cresce 23 pontos em 25.
23 pontos em 25. Por que eu falo tanto em para casa? Não é porque João Batista adora para casa, é por causa disso aqui, ó. Eu trabalho dessa maneira. Eu estou dando a vocês a evidência, não é uma hipótese teórica. Será que provavelmente poderá ser? Não, é. Está aqui. Naturalmente cai, porque já consolidou 8,8, 6,9. E olha em matemática, a criança cresce 18 pontos no aprendizado matemático. Gostar de estudar, aí já é a criança que se emancipou do hábito, já tem mais autonomia. 11 pontos na quarta série. Como é que a criança vai formar o hábito e vai chegar ao ponto de gostar de estudar? Dependendo da dinâmica didática da sala de aula. Se nós temos uma filosofia pedagógica, interativa, que faz os alunos cooperarem, interagirem, fazerem trocas culturais, afetivas, sociais, o tempo inteiro e cooperando entre si, será mais provável. Garantia, nunca o ser humano pode oferecê-la em absoluto. Será altamente provável que nós alcancemos melhores resultados. Então, essa pesquisa ficará disponível para vocês. Você me ajuda agora com o outro arquivo? Vamos lanchar primeiro? Vamos. Consultor, eu posso concretamente ajudar a professora, o professor. Se eu fosse professor ou professor aluno do consultor, o que eu gostaria que esse consultor me ajudasse e eventualmente até me ensinasse. E a mesma coisa o pedagogo, a mesma coisa o diretor da escola. Então, com isso, eu criei um conjunto de metodologias que eu dei o nome de Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula, IQSA, Professor Educação Infantil, anos iniciais. Eu fiz isso para educação infantil, fiz isso para anos iniciais, para anos finais, para o diretor, chamado Índice de Qualidade da Gestão da Escola /diretor, e para o coordenador pedagógico, Índice de Qualidade da Gestão da Escola /coordenador pedagógico. É um instrumento que você, professora, você, professor, é que vai decidir se vai utilizá-lo ou não. Não estou recomendando como nada obrigatório. Se você decidir utilizar, se você vai utilizar individualmente, ou se você quer compartilhar com algum colega seu, fazendo uma troca. Ela usa um instrumento para avaliar a colega. A colega usa o mesmo instrumento para avaliar quem a avaliou. E essa informação fica entre vocês. Ou eu faço individualmente, ou eu faço em troca, ou eu posso, como professora, como professor, fazer isso com o coordenador pedagógico com o qual eu trabalho, com a condição da reciprocidade. Se o coordenador pedagógico vai usar o instrumento, o IQSA, Índice de Qualidade da Gestão Sala de Aula, para avaliar o desempenho do professor, esse mesmo professor avaliado tem o direito de avaliar o coordenador pedagógico, usando o instrumento de avaliação do coordenador pedagógico, o Índice de Qualidade da Gestão Escolar. Tem que ser igualdade de condições. Então, são acordos informais, são pactos informais que vocês é que irão decidir se querem fazer ou não. Eu recomendo, pelo menos, que vocês usem isso individualmente. Com qual frequência? Eu faria essa autoaplicação ao final de cada bimestre. Então vamos ver concretamente como é que isso funciona. Então chama Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula. O conjunto dos índices, eu dei o nome de índice guia, serve para guiar, mas juridicamente eu me defendi, que é o meu último sobrenome, porque essas coisas quando entram em circulação, o que aparece de autores de última hora que se apropriam, muda aqui, muda ali, de repente a mesma coisa que você levou 5 anos para criar,
aparece lá publicado em nome de alguém. Também não estou muito preocupado com isso, não. Se acontecer, pelo menos que façam bom uso. A linha é sempre essa. A organização da rede de ensino e das escolas como ambientes de aprendizagem em busca, eu não uso, da proficiência, que é um conceito mundialmente utilizado. O que é proficiência? Dado um referencial curricular, é o que se espera, com base no currículo, que os alunos conheçam e saibam fazer, portanto, aprendam por disciplina e por ano da escolaridade, ao longo da escolaridade. Tem gente que se satisfaz com a proficiência. O que é a proficiência? Chegou no 7, foi até o 8, está proficiente. Tem gente que acha até que chegou no 6, enfim. Eu gosto da excelência, é de 8 para cima. Sobral, repito, que tem 29.500 alunos, o IDEB de Sobral, nos anos iniciais, e quem está na escola pública não é rico, não. É 9,6, numa escala de 0 a 10. As crianças e os adolescentes de Sobral sabem tudo. Sabem tudo. Tudo. Dominam o currículo da BNCC completamente, ao ponto de que em Sobral já adotaram o currículo da União Europeia, do PISA, em matemática e em ciências da natureza. Estão adotando o currículo de língua portuguesa de Portugal, também lá em Sobral. E uma frasezinha que eu gosto muito dela. Eu não devia ter falado que eu gosto muito dela, que eu esqueci que fui eu que criei essa frase. Realmente eu esqueci. O impossível é apenas o que ainda não foi pensado e experimentado. Portanto, sejam realistas, reúnam ideias, coragem e ação. E, em cooperação, façam como os professores de Sobral, realizem o impossível. O impossível é apenas aquilo que nós ainda não tivemos: o discernimento, a perspectiva e a coragem. Guimarães Rosa. O que a gente precisa mesmo, no fundo, é de coragem. É isso aqui, ó. Realizem o impossível. Como é que funciona esse índice? Eu criei 4 indicadores, bem amplos, e distribuí 100 pontos. Se você tirar 70 pontos, divide por 10, você cai na escala de 0 a 10, sua nota é 7 em 10, ou 70 em 100, é a mesma coisa. Mas como tem muitos tópicos aqui, eu botei até 100 pontos para facilitar. Indicador número 1, em vermelho é a síntese: planejamento semanal, formação continuada e organização do portfólio do professor. O que é o portfólio do professor? Por enquanto eu não vou pedir isso não, mas no segundo semestre eu vou pedir. Quando as coisas entram nos eixos, sabe como é que eu trabalho? Eu estou com minhas colegas aqui. A essa altura, cada uma chegou com uma pasta e colocou ali, e nós temos o portfólio de cada uma, ocupando 2 mesas ou 3. Na hora do intervalo, quem quiser consulta o portfólio de uma, de outra, trocam figurinha. Portfólio você faça como você quiser, artisticamente, colorido, todo bonito e tal. Tem lá o calendário escolar, tem lá o que vocês quiserem colocar, mas tem que ter os planejamentos semanais de aulas e tem que ter como é que vocês avaliam e as avaliações do aprendizado dos seus alunos com análise. Com análise, isso eu não abro mão. Nós vamos chegar lá, vocês vão tirar de letra no começo, não, mas isso é difícil, não é não. Vocês fazem isso sem se dar conta. Vocês não avaliam o aluno? Não dão nota para o aluno? Quando vocês dão uma nota, vocês não fazem um juízo que fundamenta, justifica aquela nota? Só que vocês não escrevem isso. Por quê? Minhas colegas professoras e professores brasileiros não são escritores. Pensam, formulam, executam, verbalizam, mas não escrevem, não registram.
E nesse nosso curso, vocês vão escrever como nunca escreveram nesta vida. Vocês vão escrever mais do que na época da faculdade. Senão não aprende, não tem jeito, não tem jeito. Bom, o professor faz formação continuada, vocês estão fazendo. Aqui é uma formação continuada. Elabora e utiliza os planejamentos semanais de aulas. Empenha-se, aí tem um componente ético, para melhorar a qualidade do seu trabalho. Interage semanalmente com o pedagogo, coordenador pedagógico, e organiza o seu portfólio. Vale 24 pontos em 100. Como é que eu vou distribuir 24 pontos para essa coisada toda aqui? Vocês vão ver daqui a pouco. Indicador número 2. Às vezes alguma coisinha eu repito. O professor e a BNCC, o domínio da norma culta do currículo, competências e habilidades. Sabe trabalhar com competência e habilidade? Competência dada pelo verbo no infinitivo, que dá o comando cognitivo da habilidade que está sendo estudada. A habilidade tem um conteúdo, mas tem um comando cognitivo. Por exemplo, diferenciar, assemelhar, comparar. São comandos cognitivos que não são triviais. Trivial para um aluno do ensino médio, para um aluno dos anos finais. Para um aluno da educação infantil, tem nada de trivial. É altamente complexo, mas é dessa maneira que os alunos vão desenvolvendo-se cognitivamente ao lado do desenvolvimento integral, afetivo, emocional e etc, etc. Educação integral. Terceiro indicador, organização da sala de aula. Aqui eu vou usar a expressão da Magda Soares, didatização, valorização dia a dia e avaliação do aprendizado. Avaliação do aprendizado. Como é que eu, professor, ensino segunda, terça, quarta, quinta e sexta, observo meus alunos em sala de aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e quando eu chego na sexta-feira, eles fizeram para casa, corrigiram, fizeram conto e reconto, fizeram redação em sala de aula 2 na semana, fizeram cálculo e resolução de problema, fizeram dramatização, tudo isso, e eu não registro? Aí como é que eu vou dar 25 pontos, até 25 pontos no final do bimestre, se eu não faço registro semanal? Como é que eu faço registro semanal? Todo mundo hoje tem um computador, laptop. Então, crie o hábito. Entrou na sala, abra o computador, põe lá. Crie uma planilha para a sua turma, com o nome dos alunos, e põe lá os registros que você julgar mais adequado, e vai observando o que seu aluno está aprendendo e aprendeu, e quão bem aprendeu ao longo da semana, em oralidade, em vocabulário, raciocínio lógico, interação com o colega, saber ouvir, a hora de falar, saber construir argumento em situação social de debate, na correção de um para-casa, numa situação de debate, as redações que produz e assim por diante. Você tem muitos elementos para avaliar concretamente diante dos seus olhos, semana a semana. Professor tem que avaliar aprendizado de aluno por semana, ele está diante de você. Você está vendo o aprendizado dele, por que você não registra? Por que não registra? Vai ficar na memória? Quem é o semideus que grava na memória, em detalhe, tudo o que acontece no dia a dia? Não tem como, nós vamos perder e cometer injustiça com esse aluno. Ou da nota de mais ou da nota de menos, o que é um erro para cima e erro para baixo. A organização dos alunos em grupos interativos. Hoje eu vi coisas diferentes na escola que eu visitei. Eu vi sala de aula interativa e vi sala de aula enfileirada. Enfileirada é o aluno só vê a paisagem, é o crânio de quem está na frente. Quem é que gosta de ver crânio? Ninguém, a não ser o anatomista, não é? o entomologista, enfim. Não dá, né, gente? Aluno tem que olhar um para o outro. Trocas culturais, trocas afetivas, cooperação. A meia-lua é uma maneira de produzir interação. A fila é uma maneira de produzir Robsons Crusoés. Ninguém vê ninguém. Aí o aluno vira de lado para conversar com o colega, você perde 10 minutos para disciplinar a turma. Porque você está convidando todo mundo a conversar, porque quem aguenta ficar enfileirado vendo o crânio de quem está na frente? E prestando atenção, tem que suavizar. Como? Interação, mas interação produtiva, construtiva, produzindo coisa.
Produzir texto em dupla, resolução de problema em dupla, de vez em quando individual e tal. Ah, eu não sei trabalhar assim, vamos aprender. Vamos aprender, né? Sequências didáticas e o aprendizado como um saber mais um fazer consciente. Valorização das produções dos alunos e avaliação bimestral do aprendizado. Esse vale 40 pontos, porque é o aluno. 40 pontos. 24 mais 28 são 52, mais 40, 92. E utilização ótima dos recursos existentes na escola. 8 pontos. 100 pontos. Aqui é outra coisa. Aqui são os para-casa que eu gosto de passar. Aqui eu repito o indicador número 1. Agora vocês vão ver como é que eu trabalho o indicador. Eu divido o indicador, ele vale 24 pontos, esse primeiro. Em medida do indicador, vai nessa coluninha à esquerda. Medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, pode ter medida 5. Cada medida vale um subconjunto do total de pontos do indicador. Se o indicador vale 24 pontos, uma medida vai valer, por exemplo, 6 pontos, 8 pontos, 9 pontos. E como é que eu divido esses pontos da medida? Medida número 1, eu divido em tópicos e subtópicos. Planejamento semanal de aulas. Tópico 1.1, medida 1, 1.1, medida 1, 1.1, tem organização. Conforme a BNCC e com base no plano curricular anual, por exemplo, de Minas Gerais, organizado em bimestres e alinhado com a proposta curricular municipal, em desenvolvimento, supondo que nós vamos cumprir a BNCC, cuja proposta responde por 60% do currículo e os outros 40% nós somos convidados a desenvolver de maneira contextualizada ao longo do tempo. Que tempo é esse? Vocês é que vão decidir. Com antecedência ao início de cada bimestre, o professor elabora em equipe os planejamentos semanais de aulas, aula a aula. Fez isso, 0,8 ponto. E isso feito, os planejamentos semanais referentes a cada bimestre letivo são aprovados pela coordenação pedagógica de cada escola e, alinhados, formam um padrão de planejamento de aulas da rede municipal de ensino. 0,2, 1 ponto. Por que aqui isso está valendo pouco ponto para o professor? Porque lá, no instrumento do pedagogo, vai valer mais. Eu coloco maior responsabilidade para que isso aconteça no diretor e no pedagogo. Ah, mas então, isso aqui avalia professor, avalia pedagogo, avalia diretor, e a secretaria não é avaliada, não? É. A nota, se quiser chegar uma nota da secretaria, será a média da nota das escolas. Não vou entrar em detalhe como é que você pode chegar à nota da escola, de modo que todo mundo também pode receber uma nota. Essa nota não leva ninguém para o céu e nem rebaixa ninguém do céu. Essa nota é apenas uma referência para você saber como você está e como é que você pode melhorar em relação a si próprio. Outro tópico. Vale de 0 a 1 ponto. Você pode ganhar só 0,2, só 0,8, só meio ponto. Quem é que vai atribuir quanto que eu ganhei? Você. Eu estou partindo do pressuposto humano qual? Eu estou me autoavaliando. Ninguém vai saber que nota que eu vou me dar. Será que eu vou enganar a mim mesmo? Vou cometer auto-engano e me dar uma nota que eu não mereci? Eu tenho que partir do pressuposto de que nós somos razoáveis e agimos com racionalidade. Eu não posso partir do pressuposto de que nós vamos cometer auto-engano, enganando a nós mesmos. Né? Isso seria extremamente irracional. Não faço. Eu não sou ingênuo, mas eu acredito no ser humano. Eu acredito, não sou ingênuo, mas eu acredito no ser humano. E já passei por tudo que vocês não podem nem imaginar. Nem imaginar. Nem imaginar. E aqui nunca teve ressentimento, mágoa ou ódio de quem quer que seja. E se tem alguém que detesta fofoca, chama-se João Batista. Fofoca perto de mim que eu mudo de planeta. Porque é julgar os outros. É julgar os outros.
Quem é que tem o direito de julgar o outro? Quem é que tem? Na sequência, semanalmente, em cada sessão de horas atividade, que é o módulo 2, que é o horário que vocês encontram na escola para estudar juntos, formação em serviço, segundo a necessidade, o professor revê, reelabora e enriquece os planejamentos semanais já elaborados. Meio ponto. Você tem um planejamento, ele não é eterno. Você pode ter oportunidade de, a intervalos de tempo, maiores ou menores, rever e melhorar e aperfeiçoar, sempre isso é possível. Eu já mexi com isso aqui tantas vezes. E com flexibilidade, adapta o que a professora lá falava. Adapta sequências didáticas ou atividades aos perfis observados dos seus alunos e aos diferentes ritmos de aprendizagens verificados, mais observado o currículo da BNCC. Aqui vem a flexibilidade. Meio mais meio. Eu faço isso? Faço. Ganhei um ponto. Tá? Eu não sei se eu vou fazer direito aqui. Vamos para frente. Tópico 3 da medida 1. Cada planejamento de aula contém ou descreve, com detalhe. Agora nós estamos vendo a qualidade do planejamento. O conteúdo e as habilidades que os alunos deverão aprender, meio ponto. Os recursos didáticos que serão utilizados durante as aulas, meio ponto. Aí aquele corpo humano não vai precisar de andar sozinho, né? Ele vai ser levado para dentro da sala de aula, né? A sequência de atividades, as sequências didáticas. O que é sequência didática? Para casa, correção do para casa, conto e reconto, redação, corrige redação trocando redação de um colega com o outro, corrige, dramatização, resolução de problema e assim por diante. São as sequências didáticas que o professor, respeitado o seu estilo, vai fazer uma dosimetria, vai dosar o uso das diferentes alternativas didáticas no dia a dia e durante a semana. Não significa que tem que usar um leque de 20 tipos de sequências didáticas em uma semana. Você usa 4 numa semana, 5 na outra e assim por diante. Você vai experimentando. A sequência de atividades que o professor pretende aplicar em sala de aula, meio ponto. 4. Um espaço para anotar a avaliação do aprendizado dos alunos na realização das tarefas em sala de aula, tais como isso que eu acabei de falar. Participação no painel de correção do para casa, redação, cálculo, participação em grupo de discussão, utilização de recursos visuais. Meio. Só fechando o vizinho lá. Meio mais meio mais meio mais meio são 2 pontos. Eu faço tudo isso regularmente? Faço. Ganhei 2 pontos. Eu faço 3 dessas coisas e não faço uma. Ganhei 1,5 ponto. Eu faço 2, ganhei 1 ponto. Faço uma, ganhei meio. Não faço nenhuma, não ganhei nada. Então você vai, você mesma, verificando o que eu faço, quão bem eu faço. Aqui eu não estou bem, eu vou melhorar. Daqui a um mês você vai ganhar todos esses pontos aqui. É autoinstrucional. É você olhando para si mesma nesse espelho aqui. O 4º tópico, vocês estão vendo, tem tópico que está grafado em vermelho e tem subtópico com letrinhas, 1, 2, 3, 4. Os professores, seja por ano de escolaridade, seja por disciplina ou grupo interdisciplinar de disciplinas, desenvolvem nas escolas o currículo contextualizado localmente. Vocês não têm que ficar somente na BNCC. A BNCC os convida, as convida a ir além. Se lá na BNCC, em geografia, a referência de bacia hidrográfica é a bacia do Amazonas ou a bacia do Paraná, por que não vamos trabalhar aqui na nossa região, a oeste do Espinhaço, a bacia do São Francisco, a leste do Espinhaço, leste-nordeste, a bacia do Jequitinhonha e a leste, abaixo do Nordeste, indo em direção ao Espírito Santo, a bacia do Rio Doce. Não vamos trabalhar a bacia do Amazonas, vamos contextualizar, trazer para perto de nós.
e pegar um rio, por exemplo, aqui do lado, no Cerro Frio, é onde nasce o rio Jequitinhonha. Vamos estudar o Alto Jequitinhonha. Nós estamos contextualizando o estudo de geografia. Como é que pode um rio nascer num pequeno pântano correndo em cima da pedra ali na beira da estrada? Quem vai para Datas passando por Cerro, está lá. Vamos estudar isso, em vez de estudar lá somente a bacia do Amazonas. Enriquecem a BNCC, acrescentando-lhe habilidades autorais. Não é que cada uma e cada um tenha que produzir uma habilidade, mas em conjunto vocês podem criar habilidades. Isso é muito importante. Ganhou um ponto. A Secretaria de Educação reconhece o valor dessa produção autoral que vocês fazem e valida para uso geral na rede de ensino as habilidades criadas pelos professores autores. De repente, vocês recolhem as habilidades melhor elaboradas das escolas e criam um catálogo de habilidades autorais produzidas pelos professores da rede. 1 ponto. 2. Onde é que eu estou aqui? 1.4. Não, saltei. Pronto. Então, vocês viram que a medida 1 tem 4 tópicos e cada tópico tem um subtópico. Vocês viram como é que eu divido a nota? Por que eu divido a nota daquela maneira? Para especificar o que se espera que o professor faça. A medida 2, impactos da utilização de recursos didáticos. O professor seleciona, indica no planejamento semanal e agenda previamente os recursos didáticos que utilizará nas aulas. Por quê? Se tem só um corpo humano e tem 5 professores, não dá para todo mundo colocar o uso do corpo humano nos mesmos horários. Cada um vai usar num horário de aula, né? E isso vai ser acertado entre eles. Meio ponto. E os leva à sala de aula ou conduz os alunos ao ambiente onde os recursos didáticos e tecnológicos previstos encontram-se instalados. E, de fato, ele e os alunos os utilizam durante as aulas. Mais meio ponto, ganhou 1. É o uso dos recursos. No tópico anterior, era planejar o uso dos recursos. Nesse tópico aqui é usar os recursos que foram planejados, tais como aparecem no tópico anterior. 2.2, outro tópico, da medida 2. Semanalmente, o professor observa e registra que impacto não é resultado, o resultado é a nota. O impacto é o processo de aprendizado. Construtivos ou positivos, a utilização metódica desses recursos está produzindo entre os alunos, com referência especificamente a não basta só utilizar os recursos, você tem que observar se isso de fato está produzindo efeitos desejados, positivos, construtivos, melhorando o ambiente de aprendizagem. Por exemplo, melhorou a disciplina dos alunos? Toda vez que você reorganiza a disposição dos alunos em sala, tirando das filas para fazer meia-lua, você tem um efeito imediato de desorganização, que dá a impressão que a indisciplina tomou conta, que o vozerio aumenta, eles conversam mais entre si porque estão olhando uns para os outros. Mas na medida que você vai estabelecendo controle, o uso da técnica e vai coordenando, você vai ver como é que a sala de aula fica uma delícia para se trabalhar. Melhorou a disciplina dos alunos? Aumentou a atenção e interesse dos alunos? Aumentou a realização e finalização de tarefas em sala de aula pelos alunos? O trabalho e a participação produtiva dos alunos em grupos? Meio ponto, meio ponto, meio ponto, meio ponto. Isso aqui para encorajar o professor, estimular o professor a trabalhar dessa maneira. Ele vai ganhar 2 pontos com isso. Medida número 3. Eu vou dar como exemplo só o indicador número 1.
senão fica muito cansativo, que é muita informação, só para vocês terem uma ideia geral do instrumento e depois vocês experimentem auto-aplicar-se. Toda vez que uma professora ou professor aplica esse instrumento pela primeira vez, vai demorar meia hora. Quando ele aplica a segunda vez, demora 20 minutos. Depois que ele domina o uso do instrumento, ele faz isso em 10 minutos. Ele todo. 10, 12, 15 minutos no máximo. Ele todinho. Os impactos da qualidade das aulas na aprendizagem dos alunos. O professor leva à sala de aula uma vez por semana e os alunos realizam, em sala de aula, atividades inter e transdisciplinares do tipo STEAM, em inglês, ciência, tecnologia, arte e matemática, disponível na internet. Isso está na internet, isso está na BNCC, e isso deve ser usado nos anos iniciais. Ah, nós não temos isso na escola, não temos isso na rede de ensino. Problema, tem que ter, está lá na BNCC, é previsto, né? Então, se não tem, todo mundo vai perder o ponto. Ao perder o ponto, vocês vão começar a cobrar da escola que isso aqui esteja disponível. Não basta estar disponível. Eu, professor, tenho que saber usar esse recurso. Para saber usar esse recurso, eu tenho que ter um tipo de capacitação. Então, aqui nós estamos desafiando a rede inteira. Mas eu estou dentro da BNCC, não estou fora dela, não. (3.2) No final de cada semana letiva, o professor comprova que os alunos têm demonstrado mais compromisso e dedicado mais esforço para aprender, meio ponto, e que nas aulas desenvolvem e finalizam as tarefas estabelecidas. É subjetivo? É, mas de novo aqui a confiança no professor. Ninguém melhor do que ele para avaliar isso aqui. Ele vai ganhar esse ponto. 3.3 é o terceiro tópico dentro da medida 3. No final, eu falei. 3.4, no final de cada bimestre letivo, o professor comprova que os alunos lhe têm feito elogios pelo desempenho. Uma vez mais, é a confiança no professor. E o aluno expressa a admiração que ele tem pelo professor. Ele expressa isso de variadas maneiras. Ou o contrário. E a direção e o pedagogo distinguem e valorizam o comprometimento do professor com a aprendizagem de cada aluno. Tem professor que somente olhava o currículo e olhava a técnica, não conseguia enxergar os alunos. E não fazia isso por má fé, não. Era como ele aprendeu e era como ele sempre fez, e nunca disseram a ele que ele precisa olhar os alunos nos olhos, interagir com os alunos, conversar com os alunos, sentir um pouco o sentimento deles, o currículo, a técnica, a didática, mas interagir com os alunos. E vai mudando por causa dessas coisas aqui, né? Lembrem-se que a BNCC, o conceito estruturador dela, chama-se educação integral. E o que é educação integral? É educação para a humanização do ser humano, a elevação ética, moral, cultural, estética, social, a consciência de si como ser no mundo em relação com os outros e com a natureza. O mais importante na BNCC é a noção de educação integral, a elevação do ser humano, a humanização do ser humano, despossuído, livre de preconceitos, que enxerga e valoriza o outro, qualquer que seja o ser humano, independentemente de classe social, de condição social, como um ser humano, igual a mim em dignidade e que, portanto, merece todo o respeito pela sua nobreza da condição humana. Isso. Se uma escola conseguir isso, ela conseguiu o que é fundamental em educação: a humanização do ser humano. Não se desiste de ser humano nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Ah, mas o criminoso bárbaro que estupra, que mata e tal, tem a lei penal, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser preso. Tem coisa pior para qualquer ser vivo na natureza do que a prisão? Não tem nada pior.
privação absoluta de todas as liberdades, inclusive de ir e vir, de relacionamentos e tudo mais. Né? Então, se já está tão privado de liberdades, você não tem que esmagar o pouco que resta nele de humanidade dentro da prisão, oprimindo-o, como se fazia na Idade Média, torturando até a morte. Ou como dizem assim, um preso não pode ter um mínimo de conforto numa cela na prisão, que é um assassino que matou 4 crianças. É um assassino, matou 4 crianças, é um bandido, está respondendo pela lei penal, vai cumprir 30 anos de prisão, dependendo da conduta, ele pode até abreviar isso um pouco, mas se nós desistirmos dele, ainda que ele seja um perdido e que provavelmente não terá recuperação, mas se nós desistirmos dele, daqui a pouco nós estamos desistindo do nosso vizinho que é brigão. E eu vou brigar com o vizinho e vou matar o vizinho. Daqui a pouco eu estou trombando o meu carro, ou tendo um desconforto ou uma contrariedade no trânsito, já desço do meu carro com uma arma na mão. Por quê? Se eu posso decidir sobre a morte de um ser humano, eu posso decidir eventualmente no momento de acesso, de fúria, de raiva, de descontrole emocional, sobre a morte de qualquer um que encosta no meu carro. Aí eu começo a ficar acima dos homens, acima do bem e do mal, acima da lei e acima de Deus. O maior equívoco é a história da pena de morte. O povo brasileiro, às vezes, aplaude a pena de morte. Acha que direitos humanos é direito de bandido. Nunca foi. Direitos humanos é direito de qualquer humano, inclusive do policial. É direito de qualquer humano, mas é direito de um ser humano, também chamado preso, por pior que seja. É por isso que a civilização não aceita a tortura. É por isso que a civilização não aceita a barbárie. Simplesmente por isso. Ele está preso, vai continuar preso. Você quer coisa pior do que essa? Ah, não pode ter uma televisão na cela. Ah, é? Vai ficar 30 anos, não pode ter uma televisão, não pode ver uma série? O que você quer? Você quer, além da prisão de 30 anos, ou você quer eliminar no ser humano o que resta nele de humanidade? Você quer levá-lo ao desespero absoluto, ao suicídio? Ou ele sair matando qualquer um por ódio? Você renuncia a um ser humano? Não se renuncia a um ser humano. Nesse sentido, eu aplaudo e louvo padres e pastores que vão para dentro das penitenciárias trabalhar com os piores bandidos e, às vezes, tiram da bandidagem vários deles. Vários. Vocês não tiram alunos de droga? Vocês não tiram mãe de aluno de droga? Às vezes é um caso aparentemente perdido. Uma mãe que usa crack 2 vezes por dia e o filho vê essa cena todo dia. Vocês, de grão em grão, vocês vão conversando, vocês não mudam mães? Vocês não mudam alunos? Vocês não mudam comportamentos e condutas? Vocês não desistem de ser humano nenhum, senão vocês não seriam professores. Né? É apenas isso que eu estou falando aqui. Bom, então, pessoal, caminhando para terminar, vou pular para o 5 aqui, que é a última medida desse indicador. O professor organiza o seu portfólio. Tópico 5.1. Ele coloca no portfólio os planejamentos, ele coloca a avaliação semanal do aprendizado do aluno, ele monitora, ele acompanha. O monitoramento 1 é um monitoramento que o professor faz do aprendizado do seu aluno em sala de aula por semana. O monitoramento 2 é o acompanhamento que o pedagogo faz indo à sala de aula dia a dia. Fica 15 minutos numa sala, 20 minutos na outra, recolhe as informações, vai para a sala dele, sistematiza aquilo, organiza, observa se o professor está cumprindo o plano de aula, cumprindo bem, com que qualidade, as sequências didáticas, toma leitura de aluno. Eu outro dia estava em Nova Porteirinha, tomando leitura de aluno, de primeiro ano, eu tomando leitura de aluno do primeiro ano. E assim vai, tá? Esse é um instrumento, chama-se Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula. Professor de anos iniciais. Vocês têm interesse em ter esse material com vocês?
Repetindo, não é institucional, não é obrigatório, cada um usa como julgar adequado. Se você quiser usar somente para você, você vai usar somente para você. Se você quiser compartilhar com a melhor amiga sua na escola, compartilha com ela em reciprocidade. Quiser compartilhar com a coordenadora pedagógica, aí também você vai aplicar o instrumento da coordenadora para avaliar como está a conduta dela. Em geral, a gente cresce com essas coisas. Isso aqui não tem nenhuma implicação de ordem administrativa, não é um sistema de avaliação, é uma coisa informal que você é que vai decidir fazer ou não fazer. Se decidir fazer, com que frequência irá fazê-lo? Então, vocês amanhã vão receber esses 2 arquivos que nós trabalhamos hoje aqui. Prestem especial atenção no arquivo anterior, aquela pesquisa que eu lhes apresentei. Eu apresentei só a metade dos fatores, tem outros. Para vocês verem o impacto de cada coisa daquela no aprendizado de aluno, de 0 a 25 pontos, como é que um aluno pode crescer, especialmente o caso do para casa. Ok? João Batista, só lembrando que a gente repassa, gente, para as diretoras e supervisoras, tá? E elas que repassam para vocês. Tanto da primeira reunião já foi passado, e agora isso assim que eles enviar amanhã, a gente não. Então cobrem das supervisoras e diretoras de vocês, tá? Foi passado para elas, inclusive Agora, essa orientação. sabe o que a gente podia fazer também? Porque não dá para a gente passar para todos os professores, né? Também não, cobrem das supervisoras, cobrem dos supervisores e diretores. Receberam, já foi passado no e-mail. No e-mail, mandou aqui no zap. A primeira. Mas de todo jeito, amanhã a gente reenvia os 2 e vocês cobrem dos diretores e supervisores de vocês. Ok? Podemos encerrar? Ok, pessoal. Por hoje é isso aí.